Fala, turma! Olha eu aqui de novo, dentro da nossa apostila. Bem, hoje a gente dá prosseguimento aí, tá? Ainda na parte de psicologia e ética profissional, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre moral e ética, certo? Então, na página 3 da nossa apostila, aqui do meu lado, vocês vão ver o tema sobre moral, tá? O que é a moral? A moral, de maneira simples, resumindo, tá? São os valores que regem uma determinada sociedade, certo? E qual é a diferença entre moral e ética? Às vezes a gente fala, moral e ética é a mesma coisa, é a mesma situação. Não, tá? Dá pra gente separar, apesar de usar o termo para ter os mesmos conceitos, a maioria das vezes usa-se o termo para as mesmas situações, tá? Tem uma diferença simples. Moral, ela tem a ver com a sociedade. Ética é a sua visão individual de como reagir aos valores morais da sociedade. Exemplo, tá? Aqui no nosso país, na nossa religião, na nossa cultura, é moralmente errado um homem ter 3, 4 mulheres, certo? Então, uma visão moral da sociedade é que isso é imoral, que isso não é correto, que isso não é certo, ok? Então, culturalmente, a nossa moral condena que um homem tenha 3, 4 mulheres. Lá em alguns países do Oriente Médio, tá? Isso é plenamente aceitável. Então, um homem que deseja casar, ter 3, 4 mulheres, ele não está ferindo a moral daquela religião, daquela cultura, certo? Então, a moral, ela está diretamente ligada com a sociedade. A nossa sociedade tem alguns valores morais. A sociedade no Oriente Médio tem outros valores morais, tá? E onde entra a ética nisso tudo? A ética é a sua visão individual de como esses valores morais vão refletir em você, tá? E como você vai colocar isso na sua prática. Para a gente continuar no nosso exemplo. Você, cidadão brasileiro, fala assim, poxa, eu vou morar no Oriente Médio. Aí você chega no Oriente Médio e percebe que lá é moralmente aceito um homem ter 3, 4 mulheres. Então, a moral da sociedade de lá permite isso. Só que a sua ética individual acha isso errado. Você fala assim, poxa, eu fazer isso com a minha esposa é uma sacanagem. Ou então a mulher fala assim, poxa, o meu esposo fazer isso, não aceito, não admito de maneira nenhuma. Por quê? Porque a sua ética individual não permite aquele tipo de situação, não concorda com aquele tipo de situação. Ok? Então, os valores morais são os valores da sociedade. A ética é como você individualmente, tá, vai agir dentro daqueles valores morais, certo? E aí tem aqui embaixo ó, essa frase, vou descer um pouquinho, ó, ups, aqui embaixo ó, tem essa frase que fala sobre o que é moral hoje, tá? Foi imoral ontem e será crença amanhã. O que essa frase quer dizer, tá? Essa frase representa bem que o conceito de moral ele muda. Então, situações que eram imorais antigamente, hoje elas são plenamente aceitáveis. Para a gente ter alguns exemplos, tá? O menino usar brinco. Durante muito tempo, isso foi algo inaceitável na nossa sociedade. Um menino que usava brinco era imoral, o pai colocava para fora de casa. Isso, a sociedade abominava o menino que usasse brinco. Hoje, tá? É aceito, é incentivo. Aí depois disso passou a ser aceito o menino usar brinco. O menino chegou de brinco, ninguém mais fala dele, ninguém mais sai do ambiente. Evoluímos já nesse ponto que, moralmente falando, né, na evolução do tempo, que em alguns momentos é incentivado um menino a usar brinco. Então, a evolução da moral, tá? A gente pode concordar ou não com ela, mas ela muda conforme o tempo. O que é moral hoje, tá? Foi imoral ontem. O que era moral ontem pode ser imoral hoje, ok? Então, isso aí
pode variar conforme o tempo. Por isso que é comum a gente falar assim, no tempo do meu avô era assim. Ou então quando a gente está conversando com nossos avós, no meu tempo acontecia isso e isso. Tá? Porque naquele tempo a moral funcionava daquela maneira. Certo? Então, a moral ela varia de acordo com o tempo. Coisas que eram morais viram imorais, coisas que eram imorais viram morais. Ok? Esse é o primeiro ponto. A moral é a visão da sociedade. A ética é como você reage dentro da sociedade. Ok? E aí, para fechar, para finalizar, 2 pontos. Se a ética é uma visão individual de como você age dentro da sociedade, tá? Como que você vai colocar um grupo de pessoas com o mesmo pensamento ético? É difícil. Por isso que as empresas, as instituições, criam o código de ética. Por quê? Porque dentro daquela empresa, dentro daquela instituição, não importa se você acha errado, certo ou errado, por exemplo, usar camiseta sem manga. No código de ética daquela empresa diz que não pode atender o cliente com camiseta sem manga. Ok? Então, o código de ética das instituições vem para quê? Para colocar, para unificar a ética de várias pessoas diferentes, que têm visões éticas diferentes. Primeiro ponto. Segundo ponto, para finalizar também, que é importante aí, quem estiver acompanhando, anota de repente, porque não está na apostila, mas é importante vocês saberem. Tá? Diferença entre moral, imoral e amoral. Moral, tá? Ele teve um ato moral. É o que condiz com os valores da sociedade. Imoral é o que não condiz com os valores da sociedade. Então, os nossos valores dizem que é errado roubar. Quem rouba está cometendo um ato imoral para a nossa sociedade. Tá? De maneira geral, só um exemplo. O importante é a gente entender o que é o amoral. O amoral é aquele ser humano que não tem consciência do que é certo e do que é errado. Tá? Então, crianças... Tá? Crianças de 2, 3 anos, por exemplo, elas não sabem o que é certo e o que é errado ainda, elas não têm a consciência moral completamente formadas, tá? Pessoas, às vezes, que têm alguns problemas clínicos, psiquiátricos, ele não consegue distinguir o que é certo e o que é errado, então ele é considerado amoral. Por quê? Porque ele não consegue ter noção dos valores sociais e o que aquilo representa. Ok? Bom, fechamos. Grande abraço. Tchau, tchau.